O profeta Isaías, no capítulo 11, verso 1 e 2, nos diz: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, quando ele se encarnou e esteve neste mundo, a mensagem que ele trouxe foi: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, ou o reino de Deus está perto. Esse texto que acabamos de ler nos falam que o reino do Messias prometido para Israel seria pacífico e próspero. Por isso, o próprio Isaías disse que ele seria o príncipe da paz. O Senhor Jesus diz claramente: deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. De maneiras que o Senhor, Ele é o príncipe da paz. E o seu reino é próspero. Por quê? Porque vidas vão chegando ao conhecimento da verdade. E dessa maneira, essa promessa que acabamos de ler, esse renovo, ele ficou configurado quando o Senhor Jesus nasceu. E nos dias que nós estamos vivendo, que antecedem a comemoração do seu nascimento, nós podemos ver que pouco se fala a respeito da sua pessoa, do seu nascimento, da sua vida, da sua obra principalmente, que realizou-se ali na cruz do Calvário. Percebam os ouvintes que a maior parte dos seus evangelhos, 4 evangelistas, procuraram dar uma ênfase maior, um ápice maior para a questão da morte, a paixão de Cristo, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Este é o centro do Evangelho. Especialmente o livro de João, o Evangelho de João, ele tem essa proposta de apresentar o lado divino do Senhor Jesus Cristo e da sua morte vicária expiatória ali na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Esta ênfase é para mostrar a principal finalidade que o Senhor Jesus tomou a forma humana e veio a este mundo estabelecer o seu reino. Por isso, de um tronco de Jessé, de algo que estava um tanto que quebrado, estava quase sem vida, como aconteceu com Davi, porque Jessé foi o pai de Davi. Deus formalizou uma aliança com Davi, e Davi teve uma vida que sofreu vários reveses, principalmente no sentido espiritual, e depois nós vemos que o seu sucessor, especialmente o seu neto, teve o reino dividido, e algo que realmente foi
como que quase se destruindo, se autodestruindo. O Senhor tinha uma promessa, uma aliança para com Davi, e de Davi, que o Senhor Jesus era conhecido como filho de Davi, o Senhor fez brotar dentro de algo que estava praticamente morto. O Senhor fez brotar essa planta, essa árvore, que é este broto que nasceu do tronco de Jessé. Essa palavra, e ele seria o renovo que frutificaria. Essa palavra renovo é provavelmente uma derivação do termo Nazaré, porque a palavra hebraica para renovo é netzer. E Jesus era conhecido e chamado como Nazareno, que significa o homem de Nazaré, ou o homem do renovo. E ele brotaria como um rebento da raiz de Jessé, o pai de Davi, e seria governante de um mundo de paz, justiça e bondade. O cumprimento parcial dessa profecia deu-se 700 anos mais tarde, quando o Senhor Jesus nasceu. Mas seu pleno cumprimento aguarda a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que um dia nós estamos aguardando. Ele estabelecerá o seu reino milenial aqui na terra. O próprio profeta Isaías, no seu capítulo 9, verso 7, ele diz: do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Nesta declaração profética do estabelecimento deste reino, não aparece a distinção entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. No contexto da história em que foi proferida essas palavras por Isaías, ele consegue visualizar 700 anos do nascimento do Senhor Jesus, toda a obra redentora, e também o reino do Senhor Jesus num evento futuro. Ele consegue visualizar. Que coisa maravilhosa. O Antigo Testamento não revela claramente, em parte alguma, que o reino de Cristo na terra abrangeria uma primeira e uma segunda vinda na história. De igual modo, no Novo Testamento há intervalos de tempo entre os eventos dos tempos do fim. Nem sempre eles estão claramente diferenciados entre si. Mas nós vemos que no primeiro advento, isso se cumpriu na vida do Senhor Jesus Cristo. E ele prometeu que iria preparar-nos lugar para que outra vez voltasse para levar o seu povo, aqueles que são os seus seguidores, aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. E o texto ainda diz, no verso 2 do capítulo 11 de Isaías: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, maneiras que ele seria poderosamente ungido pelo Espírito Santo, a fim de cumprir a vontade do Pai e de trazer salvação para toda a humanidade. Por isso Isaías, o próprio Isaías, que foi o profeta que mais falou a respeito do Espírito Santo no Antigo Testamento,
ele diz, o Espírito do Senhor Jeová, no capítulo 61, verso 1, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E este Espírito Santo, ele iria, na vida do Senhor Jesus Cristo, executar o plano de salvação. E o Messias, o Senhor Jesus Cristo, ele prometeu, quando ele disse para os seus discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse mesmo Espírito Santo, ele estaria fazendo o batismo e ungiria os seguidores do Senhor Jesus Cristo. De maneiras que nós não estamos só. Existe o Consolador, que nos dá força, que nos dá ânimo para prosseguir. E assim, o reino do Senhor está sendo estabelecido em nossos dias, nas nossas vidas, e nós podemos proclamar nestes dias de Natal que o Senhor reina, que toda homenagem, que toda festa seja canalizada para o Senhor Jesus Cristo. Prezado ouvinte, você entende o sentido do Natal? O Senhor Jesus Cristo, que é o renovo espiritual que veio para este mundo, está dentro do seu coração? Abra o seu coração, aceita o Senhor Jesus Cristo pela fé. Entenda a obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário. Que esta obra foi exclusivamente para perdoar os seus pecados, para lhe salvar de uma condenação eterna. E com esses requisitos tão importantes que o Espírito Santo de Deus opera na nossa vida, nós podemos aguardar este reino milenial que o Senhor Jesus tem prometido. Ter a esperança que além desta vida, nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. E que o espírito de sabedoria e de inteligência, que são requisitos fundamentais para a nossa mente, o espírito de conselho e de fortaleza, que são aplicação para as nossas vidas, de como nós podemos entender as coisas que ocorrem com as nossas vidas. E o espírito de conhecimento e de temor do Senhor, que mostra o nosso relacionamento com o Senhor, especialmente sabendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, esteja na sua vida, para que você possa distinguir bem esse tempo que nós estamos vivendo e que você e a sua vida esteja para glorificar, exaltar o nome excelso e soberano do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, suplicamos na vida dos nossos ouvintes que a sabedoria do alto, que é o Espírito Santo de Deus, esteja em seus corações para promover o arrependimento, promover o crescimento, promover coisas profundas que somente o Espírito Santo pode operar nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque um dia o Senhor Jesus nasceu no nosso coração.
e dessa maneira pudemos entender este sentido desta comemoração tão importante para o mundo cristão, que realmente o Senhor possa trazer a paz e possa trazer a prosperidade para as nossas vidas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.